Aquela outra mesa tá aí? Aquela maior? Tem como pegar ela, fazendo um favor? Quantos estão felizes com o Senhor, diga amém. Glória a Deus. Fazendo bagunça de manhã aqui. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos hoje. Tá aí não? Então tá tranquilo. A gente se vira com essa aqui. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã. Todo mundo já foi para as classes? Todo mundo vai ficar aqui? Amém? Então, amém, então. Irmãos, quem não gosta de receber presente? Tem alguém que fala assim, eu odeio receber presente. Tem alguém aqui assim? Se alguém vir com presente na minha direção, eu mato ele. Eu não gosto de... Tem alguém que não gosta de receber presente aqui? Eu creio que todo mundo gosta de receber um presente. Amém ou não amém? Se alguém quiser me presentear, fica à vontade. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me proporcionou algumas coisas. A gente não tinha dinheiro não, mas criança quando recebe presente fica alegre, né? Eu lembro do primeiro celular que eu ganhei, um tijolinho da Nokia. Lembro a alegria que era. Irmão, eu morava lá em Monte Alegre na época, nem sinal tinha. Mas minha mãe quis me dar o presente, eu ficava jogando no celular e era um presente muito bom. Depois eu lembro que eu fiquei muito feliz uma certa vez que minha mãe comprou um PlayStation para mim. É bom ganhar presente, é ou não é? Esses dias, há um pouco tempo atrás, eu estava com um celularzinho ruim, irmão. Meu celular não dava para carregar. Quando carregava, descarregava a bateria logo em seguida. Aí Deus usou minha esposa. Aleluia. Que Deus usa as esposas. Quem acredita, diga amém. Tem gente que já não acredita não. Que isso, varão? Varão desacreditado. Ela me presenteou com o celular. É bom ou não é ganhar presente? Bom. É bom ou não é? É bom, gente. Pode passar o próximo, já. E se você receber um presente de alguém que você tem um problema? A tendência quando você recebe o presente de alguém que você tem um problema é pelo menos as coisas ficarem melhor entre vocês, né? Dá um abraço, assim, você dá aquele abraço meio de lado, assim, meio sem vergonha, assim. Geralmente o presente, quando você recebe de alguém que você tem um probleminha, acaba gerando algo melhor entre as pessoas. Amém ou não amém? Essa é a tendência. Bota o próximo. Você acha que lembrar da gratidão por esse presente ajudaria a conduzir melhor alguns impasses que você tem na relação com essa pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Bota o próximo. Essa pessoa é sua sogra. Sabe por quê, gente? Para quem é casado aí, sua sogra te deu um presente. Que isso, varão? Varão falador, tá vendo? Gente, você recebeu um presente da sua sogra. Só que tem muita gente que tem problema aqui com sogra, né? Ou não? Ou já teve? Você recebeu um presente da sua sogra. Se você não tem sogra, um dia você vai ter. Se você não tem sogra, talvez um dia você vai ser a sogra. Eita agora! Eu creio nessa palavra, irmão.
Tomara que ele confirme isso. Oi. Então a gentileza, a cortesia é você doar o velho para outro, não vender. E hoje é o contrário, às vezes você ganha algo novo, pega o velho e vende. Mas não é assim. Se você foi abençoado, você tem que abençoar a pessoa também. Isso eu aprendi há 39 anos atrás. Eita glória. Eita glória. Não existe melhor do que esse. O seu marido é um presente também. Eita glória, ele foi transformado. Gente, ganhar presente é bênção. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui. E quando eu falo de sogra, eu não estou falando só do contexto do sexo feminino, da sogra, da mulher. Estou falando de sogro também. Porque, irmão, você recebeu um presente, ou você pode ser um presente para alguém. Ou você pode ser um problema também. Bota o próximo aí. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento entre nora e sogra. Lição de número 7, se você está com a sua revista aí. Amém? Pode botar o próximo. Se você quiser essa apresentação que eu vou usar agora, se o seu celular ler QR Code, você pode acessar aí. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer isso. Se você tem desejo de acompanhar pelo seu celular, ou talvez dar uma olhada depois, fique à vontade. Enquanto isso, abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth fica depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Podemos seguir ou estão tentando ainda? Tem alguém tentando ainda? Deu certo aí para alguém já? Ruth capítulo 1. Bota o próximo para mim. O texto áureo dessa lição vai dizer assim: diz, porém, Ruth, não me enche para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Bota o próximo. A verdade prática dessa lição vai dizer que a fé cristã exalta o amor familiar. Deus está falando com alguém aqui hoje já. A fé cristã exalta o amor familiar. E mais especificamente, Deus está falando o respeito, a honra entre nora e sogra, entre sogro e genro, bem como genro e sogro. Amém ou não amém? Os irmãos estão quietos. Talvez você está lembrando dela, né? Coloca o próximo. Então vamos falar um pouquinho de sogra. Coloca o... olha algumas frases que a gente vai encontrar por aí. Hã? Eu disse à minha sogra que a minha casa era a casa dela, e ela disse: sai fora da minha propriedade. Tem sogra assim, gente? Tem? Bota o próximo. O diabo disse à minha sogra: sobe e não volta mais. Tem sogra assim, gente?
Bota o próximo. Se sua sogra é uma joia, nós temos a caixinha perfeita. Funerária, vá com Deus. Coloca o próximo. Talvez você se faça uma pergunta agora. Por que você, Jean, colocou essas frases sobre sogra? Pode botar o próximo. Porque existe um contexto cultural no Brasil. Que contexto é esse? A gente satiriza o relacionamento entre nora e sogra, entre genro e sogro. Isso é motivo de piada na nossa sociedade. E há motivo de piada onde também? Na igreja. Já vi gente chamando sogra de sogra coral. E sabe qual que é o problema? A gente potencializa esse tipo de coisa. O contexto cultural do Brasil é trazer uma rixa entre nora e sogra. Eu estou falando alguma mentira aqui, gente? Amém ou não amém? Bota o próximo. É claro que eu estou falando para um público de pessoas aqui que tem gente que tem um relacionamento bom com a sogra. Ou talvez você seja a sogra boa, como a irmã disse. Que o seu genro confirme isso. É claro que tem gente que tem um relacionamento bom, mas tem gente que tem relacionamento complicado. Estou falando mentira aqui, gente? E eu tive que correr atrás de procurar a imagem da mesma mulher. Porque tem sogra que, para algumas pessoas, ela é boa, mas para outra pessoa é ruim. A mesma mulher. Tem gente assim? Bota o próximo. O objetivo dessa lição é repensarmos os paradigmas e os dilemas familiares em torno dessa relação de parentesco tão emblemática. Então, pode botar o próximo. Essa lição vai permear sobre Ruth e Noemi. Eu pretendo ser bem objetivo naquilo que eu preciso falar nessa manhã. Talvez seja até rápido. Isso aqui não tem grandes problemas, não. A história de Ruth e Noemi está cercada de luto, subsistência, desesperança, crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Pode botar o próximo. Mas também a história de Ruth e Noemi é de superação, atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Amém? O tópico 1 da lição vai falar sobre a crise econômica na terra da Judéia. Quem está com a sua revista, Cindy? Amém? Pode acompanhar aí que a gente vai falar, está aí na revista. Tópico 1 vai falar sobre a crise econômica na Judéia. Ruth capítulo 1 diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar pelos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. O contexto desse primeiro tópico aqui vai dizer que o alimento, algo básico para uma família, estava escasso. Coloca o próximo. É importante a gente saber que Belém significa a casa de pão, ou a casa do pão. Só que
o contexto de Ruth está dizendo que não tem pão na casa do pão. Mas por que não tem pão na casa do pão? Israel está vivendo uma crise tão grande de imoralidade, de afastamento de Deus, que de vez em quando Deus permite que algumas coisas aconteçam. Porque Deus faz isso, irmão. Amém? Israel abandonou o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu uma sequidão e uma escassez. Como eu já disse, a palavra Belém significa casa de pão, mas a casa de pão estava sem pão. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez, de fome. Quem está aqui comigo, diga amém. Às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo, nesse contexto aqui. Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos. Irmão, se for preciso, Deus permitir que algumas coisas aconteçam para você se realinhar com Ele, Ele vai permitir. Tem alguém que crê nisso? E se você não crê, irmão, Deus faz assim mesmo. Se Ele tiver que te alinhar, irmão. Uma vez eu estava conversando com um amigo, aí a gente estava ouvindo um louvor que fala que eu vos atrairei para o deserto. Ele falou assim, rapaz, que Deus é esse, rapaz? Atrair a gente para o deserto? Que é isso, cara? Mas Deus atrai para o deserto para falar o seu coração, porque se Deus não te colocar lá, você nem vai ouvir Ele. Amém. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias, porque Ele já deixou as circunstâncias para mudar a gente. Bota o próximo aí. O segundo, dentro ainda de crise econômica na terra da Judéia, vai ter um segundo tema que vai dizer aí sobre a crise de uma família. Pode botar o próximo. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, seus filhos Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. Elimeleque conhecia o Senhor, presta atenção nisso aqui, hein? Mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou morte, luto, viuvez, que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu. E Noemi ficou viúva e com os seus 2 filhos. A revista ainda vai trazer, e a Bíblia fala isso, que o casamento dos seus 2 filhos com 2 moabitas parece que trouxe esperança para a vida de Noemi. Mas só que também, de repente, os seus filhos faleceram, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento. E estar no centro de um profundo sentimento pode afetar o relacionamento das pessoas, como de nora e sogra. Um problema pode afetar um relacionamento. Sim ou não?
E a pergunta é: como que você se comporta diante dos problemas? Porque tem gente que transfere o problema para o outro, mas e se você for o problema? Não, minha sogra é um problema, meu sogro é um problema. Talvez você seja o problema. E como se comportar quando está tudo desmoronando? Tem gente que aponta o dedo. Irmão, você é crente, cara. Você comporte como crente. E os frutos do Espírito e o domínio próprio. E o pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não, mas eu não vou levar desaforo para casa, não. O que é isso, irmão? Um problema familiar pode afetar relacionamentos. Segundo tópico aí da nossa revista, vai dizer assim: superando as crises existenciais. Pode botar o próximo. Ruth 1, do 6 ao 8, diz assim: tudo desmoronando, gente. O marido morreu, os filhos morreram, pobreza, escassez. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, ou seja, Israel. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com elas, e indo eles caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor use conosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Olha o contexto, gente. Bota o próximo. Viúva, com 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas. Olha o problema. Olha o tamanho do problema. Noemi resolve voltar à sua terra da Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar as suas noras, Orfa e Ruth, para que elas voltassem para a sua família de origem. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente, Noemi pensou que Deus estivesse a castigando por algo. Com todos os sofrimentos experimentados, e não imaginava um plano divino em todas aquelas circunstâncias. O contexto olha o problema, hein? Escassez, longe da família, doença, morte, pensando que Deus desistiu. Problema, gente. Você acha que o problema que você tem com sua sogra é tão grande? De desavença ali, talvez algo que é só ajustar. Quem está aqui comigo, diga amém. Mas Ruth decidiu ficar. Coloca o próximo. E na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra. Entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Você sabia
que as suas atitudes em meio às crises pode resolver um monte de problema? Você sabia que como você se posiciona perante a sua sogra, perante o seu sogro, ou você como sogra se posiciona perante a sua nora, perante o seu genro, pode solucionar conflitos? Não é posicionar achando que você é melhor, não, que a sua palavra é a última, não, gente. Não é isso que eu estou falando. É se posicionar como cristão. Está tranquilo aí, gente? Dentro ainda de superando as crises existenciais, tem um segundo tópico. Bota aí para mim. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando eu leio isso aqui, irmãos, algo me aguça. Por quê? Como que em meio a toda essa dificuldade, Ruth olha para a vida de Noemi e fala assim: o teu Deus é o meu Deus. Irmão, está tudo desmoronando, mas Ruth consegue olhar para a vida de Noemi e falar assim: ó, o seu Deus é o meu Deus. Talvez, irmão, se Noemi fosse uma mulher atribulada, não iria mostrar em meio às dificuldades o Deus dela. Mas em meio a toda essa tormenta, Ruth olha para ela e fala: o seu Deus é o meu Deus. Será que quando a sua sogra olha para você, talvez sua sogra não seja cristã, seu sogro não seja cristão, será que quando ele olha para você, tem vontade de falar assim: rapaz, o meu Deus vai ser o Deus desse cara aí, o meu Deus vai ser o Deus dessa menina? Será que quando a sua nora olha para a senhora, tem vontade de servir o mesmo Deus que você serve? Será que tem? Porque tem crente que parece que é endemoniado. Na igreja é uma bênção, mas em casa atormenta a vida de todo mundo. Pode falar, viu? É importante essa aula porque a gente já tem no meio evangélico pregadores pregando que família é marido, mulher e filho. Pai e mãe é parente, né? E essa aula nos mostra a importância, porque eu estava até comentando dentro de casa com a mamãe que é parente até onde o problema não chega. Porque na hora que tem uma viuvez, vai para casa do pai, da mãe, né? E estão trazendo essa ideologia aí, que pai e mãe não é parente. Agora a Bíblia manda eu honrar pai e mãe, posso ter 100 anos, 70 anos, que eu tenho que honrar pai e mãe. Mas já temos esse tipo de pregação, que família é marido, mulher e filho. E quando divorcia, fica sem família? E quando perde um, fica sem família? Ruth se apegou a Noemi. Eu quero que isso fique cravado aqui, que você leve isso aqui para o seu coração. Ruth se apegou a Noemi, não somente pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel. Essa mulher não cresceu num ambiente crendo no Deus vivo. Mas em meio a
toda aquela situação, olhando para a vida de Noemi, falei assim: ah, não, meu Deus vai ser o seu Deus. Será que no seu seio familiar, quem não é cristão olha para você e quer ter o Deus que você tem? No momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer entre os membros dessa família é uma guerra. Mas tem gente que quer atirar para todo lado. Está um silêncio da morte aqui. Pode falar, pastor. O mais importante, ela reconhecendo Deus de Noemi, é que Noemi ela não expulsou nenhum demônio, ela não fez nenhuma cura, nenhum milagre. Só problema, né? Só pelo trato e pela fé dela em Deus, a forma que ela tratava as noras foi o suficiente para ela reconhecer o Deus da sogra. Gente, imagina como seria pesada a vida de Ruth e Noemi se no momento da crise elas tivessem uma desavença. Mas só que elas decidiram ficarem unidas em meio à crise. A perspectiva de fé animou sua sogra. Animou ela. E juntas elas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Em vez de querer separar, se ajunte. Se ajunte. Quantos problemas você poderia ter evitado? Às vezes o que você tem que fazer é ficar quieto. Cala a boca. Deus pode fazer por você. O que você não pode fazer. Tem gente aqui que está tentando fazer, falando há muito tempo. E aconteceu alguma coisa? Tem coisa que só Deus vai fazer, gente. Para de falar e vamos orar. Gente, tem coisas que você evita ficando quieto. E às vezes as pessoas acham que se posicionar é falar. Se posicionar nem sempre é falar. Amém? Amém? Outro tópico que vai dizer aí, pode passar, eu já até falei, né, já adiantei, elas estavam unidas em meio à crise. Onde quer que morra, meu Deus, que palavra é essa? Onde quer que você morrer, eu vou morrer também, tá? Eu ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, o que leva uma mulher a falar isso para a sogra?
sendo que está tudo desmoronando. Meu Deus é o seu Deus, meu povo agora é seu povo. Irmão, Noemi já tinha liberado Ruth para ir, mas ela decidiu ficar. Vendo Noemi, que de tudo estava resolvida aí com ela, deixou de falar. Fica quieto, irmão. Assim, pois, foram ambas até chegarem em Belém. Amém? Pode botar o próximo. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente em Belém, depois de 10 anos, causou, gente, um alvoroço na cidade. Todo mundo queria saber o que aconteceu, os amigos. Mas só que, isso aqui é uma coisa interessante. Só que Noemi era uma mulher amargurada. Que quando ela chega na cidade, ela vai falar assim, ó, não me chama de Noemi não, hein? Me chama de Mara, que eu estou amargurada. Isso ainda me traz mais impacto nisso aqui. Porque mesmo uma mulher entristecida, amargurada, a nora olhava para ela e queria o Deus dessa mulher. Você entende isso, gente? Mesmo com toda dificuldade, com toda amargura, com toda tristeza. Não estou fazendo um culto à amargura não, tá? Você tem que se curar. Mas mesmo com toda essa dificuldade, Ruth olhava para ela e queria o Deus dela. Amém? Pode falar. Sempre falo isso, tenho repetido isso, né, várias vezes, que nós não somos 100% espirituais. Nós somos carne, nós temos emoções e sentimentos. E aí, quando você fala dessa pessoa amargurada, dessa pessoa entristecida, eu penso que o primeiro ponto do cristão é identificar essas questões, é aceitar essas questões e orar em cima disso. Muitas pessoas, né, têm a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Como cristãos, nós precisamos vencer a amargura, nós precisamos vencer a tristeza. Não é fácil, é uma luta constante, mas nós precisamos identificar e nós precisamos aceitar que nós precisamos ser tratados nessas áreas. E para isso aí, só com oração. Inteligência emocional e equilíbrio emocional, eles virão do alto, do Senhor. O que Noemi não imaginava, o que Ruth não imaginava, que a humilhação delas, a tristeza delas, iria começar a ser transformada em alegria. Quero fazer só uma observação antes dele falar. Só que algo é interessante, irmão. Os filhos não iriam voltar. O marido não iria voltar. Só que uma questão é, Deus pode fazer coisas novas. Algo novo iria acontecer. Mas começou quando elas decidem ficar unidas e superando juntas, algo iria acontecer. Pode falar, meu. Eu só queria dizer o seguinte, que pessoas como Ruth são pessoas ungidas por Deus, porque não é qualquer um que tem esse tipo de comportamento
ainda mais numa situação dessas. A própria sogra a liberou, ela viu a esposa do outro filho ir embora e ela manteve a sua perseverança, reconhecendo Deus. Isso aí não é para qualquer um, não. E outra coisa também, esse tipo de resiliência que ela teve, entendeu? Além de abraçar a Deus, ela dá uma lição para a gente hoje em dia. Isso aconteceu há milhares de anos. Ela dá uma lição para a gente hoje em dia, que a gente tem que ser humilde e reconhecer que o melhor caminho é aquele. E a pessoa, hoje em dia, ela tem que ser muito ungida para poder ter esse tipo de atitude. Não é fácil. O orgulho é muito grande. Gente, Noemi queria ficar sozinha, pensou que ficaria sozinha, mas a resposta de Deus para Noemi foi Ruth. Você pode ser resposta de oração para alguém, gente. Noemi pensava que ficaria sozinha. Ela liberou, ela já tinha decidido no coração, vocês vão. Mas a decisão de Ruth em ficar, é Deus falando assim, você não vai ficar sozinha. Tem algo novo que eu vou fazer.